Mãe branca dá à luz gêmeos negros de um milionário. 10 anos depois, ela descobre que ele perdeu tudo. Camila, uma enfermeira branca do interior, viveu um romance secreto com Leonardo Montes, um influente milionário, herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país. O relacionamento, escondido da mídia e da elite por medo de escândalos, terminou abruptamente quando Camila engravidou de gêmeos 2 meninos negros, fruto da herança afrodescendente da família de Leonardo, que ele próprio escondia por vergonha. Pressionada e humilhada, Camila foi deixada de lado. Criou os filhos sozinha, enfrentando o preconceito da cidade pequena e a vergonha imposta por uma sociedade que não entendia como uma mulher branca dava à luz 2 filhos negros. Leonardo, por sua vez, seguiu sua vida nos holofotes, casou-se por interesse, viveu cercado de luxo, ignorando totalmente a existência dos filhos. 10 anos depois, Camila recebe uma carta inesperada. Leonardo está falido, traído por seus sócios, abandonado pela esposa, e à beira da ruína emocional e financeira. Ele reaparece, não por dinheiro, mas porque precisa ver os filhos. Pela primeira vez, não como milionário, mas como pai. O reencontro é tenso. Camila o encara com raiva. Os meninos não o reconhecem. Mas Leonardo, agora despido de todo o poder, precisa lidar com a única verdade que resta. A família que ele abandonou é a única que pode salvá-lo. Milionário e Gêmeos Negros Capítulo 1. O segredo sombrio e o preconceito na luz do solo pequeno. Hospital do interior tinha um silêncio quebrado apenas pelo choro de recém-nascidos e pelo murmúrio de vozes preocupadas. Ali, a enfermeira Camila, uma mulher branca de olhos cansados, mas cheios de uma doçura natural, vivia o ápice de um segredo doloroso. Seu romance com Leonardo Montes, um influente milionário, herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país, havia sido um turbilhão de emoções e mentiras. Escondido da mídia e da elite, o relacionamento era um pacto silencioso de paixão e vergonha da parte de Leonardo, que temia escândalos e a desaprovação de sua família conservadora. A revelação da gravidez de Camila foi o golpe final para aquele romance clandestino. Leonardo, um homem acostumado a controlar tudo, viu seu mundo de aparências desmoronar. A verdade do que ele mais temia viria à tona: gêmeos. E a surpresa que o chocou e aterrorizou foi a cor da pele dos bebês. 2 meninos negros, fruto da herança afrodescendente da família de Leonardo, uma linhagem que ele próprio escondia por vergonha, varrida para debaixo do tapete de sua ascendência branca e privilegiada. Pressionada e humilhada, Camila foi deixada de lado. Uma quantia generosa foi depositada em sua conta, acompanhada de um aviso: nunca mais me procure. Camila, sozinha e com o coração em frangalhos, criou os filhos em meio ao preconceito velado da cidade pequena. Sussurros, olhares curiosos e perguntas incômodas a perseguiam. Mas como assim? Seus filhos são negros? De quem são essas crianças? A vergonha imposta por uma sociedade que não entendia como uma mulher branca dava à luz 2 filhos negros era um fardo pesado. Ela enfrentou a solidão, o julgamento e a ausência do pai de seus filhos, tudo isso enquanto Leonardo seguia sua vida nos holofotes, casou-se por interesse, viveu cercado de luxo, ignorando totalmente a existência de seus próprios filhos. Capítulo 2. A vida de aparências e o coração vazio. Enquanto Camila enfrentava a dura realidade da maternidade solo e do preconceito, Leonardo Montes vivia a vida que ele acreditava ser perfeita. Seu casamento com uma socialite de família tradicional era uma fachada impecável para a elite, um acordo de negócios disfarçado de amor. Ele herdou o império da família, seus dias preenchidos com poder, glamour e a frieza dos negócios de alto nível, jantares caros, viagens internacionais e o controle absoluto sobre tudo que seu nome podia alcançar. No entanto, por trás da fachada de sucesso e felicidade, o coração de Leonardo era um vazio. A escolha de ignorar a existência de seus filhos era um fardo silencioso, uma mancha em sua consciência, que ele tentava afogar em trabalho e excessos. A cada menção de crianças em seu círculo social, a cada sorriso de pais orgulhosos, Leonardo sentia uma pontada de algo que ele não conseguia nomear, uma lacuna em sua vida, que nem todo o seu dinheiro podia preencher. A vergonha de sua ancestralidade negra e o medo do escândalo
eram tão profundos que o impediam de buscar os filhos que ele havia gerado. Ele vivia em uma prisão dourada, cercado por tudo, mas isolado pela sua própria covardia. A vida de aparências, no entanto, é frágil. 10 anos se passaram desde a noite em que ele abandonou Camila. A arrogância e a imprudência nos negócios, a ambição desenfreada e a falta de qualquer laço genuíno com as pessoas ao seu redor, finalmente cobraram seu preço. Traído por sócios que ele considerava leais, pois eles só eram leais ao seu dinheiro e abandonado pela esposa que o via apenas como um ativo, Leonardo Montes estava à beira da ruína. Financeiramente quebrado, emocionalmente exausto, e com sua reputação em frangalhos, o homem que sempre teve tudo, agora não tinha nada. Capítulo 3. O fantasma do passado e o reencontro sem títulos. A queda de Leonardo foi brutal e rápida, tão espetacular quanto sua ascensão. O homem que voava em jatos particulares agora dependia de táxis, suas mansões luxuosas tomadas por credores, seus telefones silenciados por aqueles que antes o bajulavam. Quebrado por dentro e por fora, Leonardo deu entrada em um hospital público. O cheiro de antisséptico e o murmúrio de sofrimento, substituindo o perfume de seu antigo mundo. Ele era apenas mais um paciente, um homem sem nome ou prestígio, uma sombra de seu antigo eu. Foi nesse ponto de sua existência, quando ele não tinha mais nada a perder e a vergonha já não importava, que o destino interveio. Ele havia recebido uma carta inesperada, escrita por uma antiga empregada de sua família, que, com a lealdade de quem vê além das aparências, revelou o paradeiro de Camila e dos meninos. Não por dinheiro, mas porque ela sabia que Leonardo precisava ver os filhos. Pela primeira vez, não como milionário, mas como pai. Impulsionado por uma urgência que ele não compreendia, uma sede por algo que o dinheiro não compra, Leonardo foi atrás deles. O reencontro foi tenso, doloroso. Camila o encarou com uma mistura de raiva, mágoa e uma dor antiga que a consumia. Seus olhos falavam de uma década de sacrifícios e humilhações. Os meninos, agora com 10 anos, altos para a idade, e com os mesmos olhos expressivos de sua mãe, não o reconheceram. Para eles, ele era um estranho, um fantasma de um passado que eles não conheciam. Mas Leonardo, agora despido de todo o poder, sem seu terno caro ou seu exército de advogados, se viu diante da única verdade que restava. A família que ele abandonou era a única que podia salvá-lo. Não havia como comprar seu perdão, nem como fingir uma ligação. Ele precisava lidar com a verdade, com o olhar acusador de Camila, e com a inocência questionadora de seus filhos. A jornada de redenção de Leonardo havia, de fato, apenas começado. A queda do milionário Leonardo Montes o levou a um reencontro chocante com seu passado. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de redenção e segredos familiares. Deixe seu like se você também está curioso para ver como Leonardo vai lidar com a família que ele abandonou. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nessa trama de preconceito, perdão e a busca pela verdadeira família. Comente abaixo, você acha que Camila vai perdoar Leonardo? Como os meninos vão reagir ao pai? Milionário e Gêmeos Negros. Capítulo 4. As feridas visíveis e o primeiro gesto de humildade. O reencontro de Leonardo com Camila e seus filhos foi um espelho brutal de sua própria queda. Despojado de sua fortuna e de seu poder, ele não podia mais se esconder atrás de sua arrogância. No entanto, a raiva de Camila e a indiferença dos meninos eram um tormento maior do que qualquer perda financeira. O apartamento modesto de Camila, um contraste gritante com sua antiga mansão, cheirava a comida simples e a vida real, algo que Leonardo havia esquecido. Ele tentou se explicar, mas as palavras eram ocas, sem a força de sua antiga autoridade. Seus olhos, antes dominadores, agora imploravam por uma chance. Camila, por sua vez, estava dividida. A mágoa era profunda, os anos de sacrifício e preconceito a tinha endurecido. Ela se lembrou das noites sem sono, dos olhares de julgamento na cidade pequena, da ausência de um pai para seus filhos. Ela via Leonardo quebrado, mas sabia que sua quebra era, em parte, resultado de sua própria crueldade. Ela o confrontou com a realidade de suas vidas, as dificuldades financeiras, o racismo que os meninos enfrentavam diariamente, a vergonha de ter um pai que os renegou. Ela não o poupou de detalhes, cada palavra um punhal.
Apesar da dor, algo em Leonardo havia mudado. Ele ouviu. Pela primeira vez em sua vida, ele não tentou controlar, manipular ou fugir. Ele aceitou a dor das palavras de Camila, a acusação. Nos olhos dos meninos, ele percebeu que não podia comprar o perdão, nem consertar uma década de ausência com um pedido de desculpas. O primeiro gesto de humildade de Leonardo não foi uma doação, mas um pedido. Ele pediu para ficar, para tentar provar, não com dinheiro, mas com sua presença, que ele poderia ser um pai. Camila, movida por uma ponta de curiosidade, e talvez pelo vislumbre de um homem diferente, concordou, mas impôs condições rígidas. Ele moraria no pequeno quarto de hóspedes, ajudaria nas tarefas da casa, e não tentaria comprar os meninos. Capítulo 5. O silêncio acusador e a sombra do preconceitou a vida na casa de Camila, foi um choque brutal para Leonardo. O luxo de seu passado havia sido substituído pela simplicidade de uma rotina diária. Ele, que nunca havia levantado um dedo para ajudar em casa, agora lavava a louça, varria o chão e tentava cozinhar. Cada tarefa era um lembrete de sua antiga vida de privilégio e da mulher que havia sustentado seus filhos sozinha. Os meninos, Mateus e Lucas, com seus 10 anos, eram uma fonte constante de desafio. Eles o ignoravam, o olhavam com desconfiança, o tratavam como um estranho. O silêncio deles era mais acusador do que qualquer grito, um reflexo do vazio que ele havia deixado em suas vidas. A convivência forçada com seus filhos fez Leonardo confrontar a verdade sobre a ancestralidade negra que ele havia tentado esconder. Ele via a beleza na pele escura de seus filhos, nos cabelos crespos, nos traços que ele havia renegado. Mas também via o preconceito. Os meninos falavam de colegas que faziam piadas, de olhares estranhos de adultos na rua, de portas que se fechavam. Leonardo sentiu uma raiva ardente. Ele havia construído sua vida sobre a negação dessa herança, e agora, seus próprios filhos eram vítimas de um preconceito que ele havia alimentado com seu silêncio e sua vergonha. Em uma tarde, ao acompanhar Mateus e Lucas à escola, Leonardo presenciou uma cena que o fez ferver. Um grupo de pais brancos cochichava e olhava para os meninos com desdém, seus rostos contorcidos por um preconceito velado. Leonardo, acostumado a impor respeito com seu poder, sentiu-se impotente. Ele era apenas um homem quebrado, sem sua fortuna, sem sua reputação, incapaz de proteger seus próprios filhos do ódio silencioso. Aquela experiência foi uma reviravolta crucial. Ele não estava apenas tentando se redimir por seus erros. Ele estava sendo forçado a lutar por uma causa que ele havia ignorado por toda a vida, a justiça racial, e a batalha estava apenas começando. Capítulo 6. O encontro com a fé e a verdade da rua. A experiência na escola dos meninos foi um despertar para Leonardo. Ele não podia mais fugir da realidade do racismo, nem da verdade de sua própria ancestralidade. Impulsionado por um novo senso de propósito, ele começou a buscar a ajuda de pessoas que pudessem guiá-lo nesse novo mundo. Ele se lembrou da freira que Camila havia mencionado, a irmã Cecília, que havia o ajudado a levar Sara para o abrigo anos atrás, conectando com o roteiro Milionário Encontra a Garota Negra. Ele sabia que a irmã Cecília era uma figura de fé, e talvez ela pudesse oferecer a ele um caminho para entender o que ele não podia comprar. Leonardo localizou a irmã Cecília em um lar de idosos, sua figura frágil, mas seus olhos ainda brilhando com sabedoria. Ele confessou a ela sua queda, sua busca por Daniel do roteiro anterior, a verdade sobre Mateus e Lucas, e o racismo que ele estava agora enfrentando. A irmã Cecília ouviu pacientemente, sem julgamento. Ela revelou que havia cuidado de Camila em sua juventude, e que sabia da história dos gêmeos. Ela não o poupou, dizendo que o preço de seu orgulho e de sua negação era alto, mas que a redenção era possível através da verdade e da fé. Ela o encorajou a buscar o perdão de Camila e a abraçar a paternidade com todo o seu ser. Guiado pela irmã Cecília, Ricardo se reconectou com o mundo das ruas. Ele encontrou Jonas, o mendigo sábio que o havia salvo anos antes do roteiro. O mendigo entregou sua única refeição. Jonas o reconheceu, não como um milionário em lágrimas, mas como o homem que estava buscando a verdade. Jonas o apresentou a Maria, a ex-professora que agora vivia nas ruas, uma mulher de inteligência e dignidade inabaláveis. Ricardo se viu em um mundo onde ninguém tinha nada,
mas onde a dignidade e a compaixão valiam mais que qualquer dinheiro. Ele começou a entender que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas conexões humanas e na capacidade de amar e ser amado. A jornada de Ricardo havia o levado de um lugar de poder para um lugar de profunda humildade, e a cada passo, o homem que ele havia sido se desfazia, revelando a alma que ele havia perdido. Milionário e Gêmeos Negros capítulo 7. O confronto com a elite e a solidão do homem quebradou a cada dia que passava na casa modesta de Camila. Leonardo Montes sentia a pressão da vida real. O luxo de seu passado era agora uma memória distante, e a simplicidade de sua nova rotina, uma dura lição. No entanto, a verdadeira prova de sua transformação viria de um lugar inesperado, o mundo da elite que ele havia abandonado. A notícia de sua queda financeira, de seu colapso público e de sua nova vida na periferia chegou aos ouvidos dos que um dia foram seus pares. Um antigo inimigo da elite, um ex-sócio traído por Leonardo em um negócio obscuro no passado, descobriu seu paradeiro e viu ali a oportunidade perfeita para sua vingança. Esse inimigo, Arthur Almeida, um magnata da mídia que Leonardo havia arruinado em sua ascensão implacável, começou a orquestrar uma campanha de difamação. Artigos sensacionalistas, vazamentos de informações sobre a vida simples de Leonardo e fotos dele em seu novo ambiente foram publicados em veículos de grande alcance, pintando-o como um hipócrita que tentava limpar sua imagem com uma farsa de pobreza. O objetivo de Arthur Almeida não era apenas desmoralizar Leonardo, mas destruir a credibilidade da Fundação Sofia Vance, se houver uma conexão com o roteiro anterior, onde Daniel e Lucas são seus filhos, podemos manter o nome da fundação, em homenagem à irmã de Ricardo, expondo-o como um charlatão que se aproximava dos de baixo por interesse. A vida de Leonardo na comunidade foi virada de cabeça para baixo. Os olhares de aceitação se transformaram em desconfiança, os murmúrios de esperança em sussurros de dúvida. As crianças do abrigo, que haviam começado a vê-lo como um amigo, agora o olhavam com medo, confusas com as notícias. Leonardo sentiu a dor da rejeição novamente, a mesma que ele havia infligido a Camila. Ele estava sendo crucificado em praça pública, mas desta vez, não havia dinheiro para comprar o silêncio, nem poder para controlar a narrativa. Ele estava sozinho, quebrado, e a tentação de fugir, de voltar para o silêncio do luxo, era imensa. Capítulo 8. A verdade insuportável e o preço da reputação. A campanha de difamação de Arthur Almeida atingiu Leonardo em seu ponto mais vulnerável, a dignidade que ele estava tentando reconstruir. Os ataques à sua reputação e à Fundação Sofia Vance, ou o nome da fundação que Ricardo havia criado para reparar seus erros, mantendo a conexão entre os roteiros, ameaçavam destruir todo o trabalho que ele vinha fazendo na comunidade. Ele se viu forçado a confrontar a imprensa, não com a arrogância de antes, mas com a humildade que havia aprendido. Ele confessou seus erros passados, suas falhas, a forma como havia prejudicado Arthur Almeida e outros em sua ascensão. Ele não se defendeu, apenas expôs a verdade, por mais dolorosa que fosse. A confissão pública de Leonardo chocou a elite e a mídia. A imagem de um milionário se humilhando e admitindo seus erros era algo inédito. No entanto, a verdade sobre seu passado, antes um segredo bem guardado, agora era exposta em todos os jornais. Sua relação com Camila e o fato de ter filhos negros, um tabu na família de Leonardo, também veio à tona, causando um novo furor e reacendendo preconceitos. A família Montes, que o havia abandonado, agora sentia a vergonha da exposição de sua ancestralidade afrodescendente, que eles tanto se esforçaram para esconder. Leonardo estava perdendo o último resquício de sua antiga vida, mas, estranhamente, sentia uma leveza, uma liberdade que o dinheiro jamais lhe proporcionara. Enquanto Leonardo era crucificado pela mídia, Camila, a mãe de seus filhos, o observava com uma mistura de mágoa e um estranho respeito. A coragem de Leonardo em confessar seus erros, em enfrentar a verdade, era algo que ela não esperava. Ela viu um homem diferente, não um milionário arrogante, mas um pai quebrado buscando redenção. Os meninos, Mateus e Lucas, confusos com a atenção da mídia e as verdades expostas, começaram a questionar Camila sobre o pai, sobre sua história. A verdade era insuportável, mas necessária.
Leonardo estava pagando o preço de sua reputação, mas, ao fazê-lo, estava abrindo as portas para uma cura que ele não sabia que era possível. Capítulo 9. O desafio da fé e o verdadeiro teste da redenção. Apesar da confissão pública de Leonardo, a pressão de Arthur Almeida e da imprensa continuava. A reputação da Fundação Sofia Vance, ou da fundação que Ricardo havia criado, estava sob ataque, ameaçando a continuidade dos projetos sociais na comunidade. Leonardo se viu em um dilema: lutar contra Arthur Almeida com as mesmas táticas que ele usava antes, ou permanecer no caminho da verdade e da humildade, confiando que a bondade prevaleceria. Ele buscou conselho com a irmã Cecília e com o padre Benedito, personagens dos roteiros anteriores, mantendo a conexão que o haviam guiado em sua jornada. Eles o lembraram que a fé não era uma transação, mas uma entrega, e que a verdadeira redenção não estava em vencer inimigos, mas em transformar a si mesmo. Leonardo decidiu que não voltaria aos velhos hábitos. Ele usaria sua voz e sua história para defender a fundação e a comunidade, mas não com mentiras ou manipulações. Ele organizou um evento público no coração da comunidade, um palco para a verdade, onde ele falaria abertamente sobre sua queda, seus erros e sua nova vida. Ele convidou todos os membros da comunidade, a imprensa e, principalmente, Arthur Almeida. Seria um confronto final, não de poder, mas de alma. Durante os preparativos para o evento, Leonardo teve um encontro tocante com Maria, a ex-professora sem-teto que ele havia ajudado. Maria, com sua sabedoria, o abraçou e sussurrou: "O céu não se compra com dinheiro, Ricardo. Ele se conquista com o coração." Ela o lembrou que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho para a liberdade. Ela também o apresentou a Dona Neide, a vizinha grávida, conectando novamente com os roteiros anteriores, que, apesar das dificuldades, demonstrava uma fé inabalável. Ricardo sentiu o apoio da comunidade, a força da solidariedade. Ele estava pronto para a batalha final, não contra um inimigo externo, mas contra o homem que ele havia sido. Capítulo 10. O sacrifício final e a redenção da alma. A noite do evento chegou, carregada de tensão. A praça estava lotada, a imprensa, em massa, aguardava as palavras de Leonardo. Arthur Almeida estava presente, com um sorriso cínico, esperando a queda final de seu antigo rival. Leonardo subiu ao palco, seu semblante sereno, mas seus olhos, cheios de uma determinação que ele nunca tivera em seus dias de glória. Ele pegou o microfone, e o silêncio tomou conta da multidão. Ele não fez um discurso, ele contou sua história, de novo, sem rodeios, sem defesas, sem desculpas. Falou da arrogância, da frieza, da traição, da queda. Falou de sua mãe, Dona Antônia, de Camila, de Mateus e Lucas, da vergonha de sua ancestralidade, do mendigo, de Maria, de Leonel, de Dona Neide. Ele confessou seus pecados, os erros de sua família e o crime de seu pai. Anunciou que todo o restante de sua fortuna seria doado para a Fundação Sofia Vance, e que ele trabalharia como voluntário, dedicando o resto de sua vida ao serviço e à reparação. Foi um ato de sacrifício final, um despojamento completo de seu passado. Ele, o homem que buscou o topo com uma mentira, agora estava no chão com a verdade. O público, inicialmente em choque, começou a aplaudir. Não aplausos de bajulação, mas de reconhecimento, de empatia. Arthur Almeida, por sua vez, ficou atônito. Seu plano de vingança havia sido transformado em um ato de redenção, seu ódio, em um catalisador para a verdade. No auge da comoção, Camila, com Mateus e Lucas ao seu lado, subiu ao palco. Ela não falou, apenas estendeu a mão para Leonardo. O toque foi leve, mas carregado de uma década de mágoa e, agora, de perdão. Os meninos, sem entender completamente, se aproximaram e abraçaram o pai. Naquele momento, Leonardo sentiu que o dinheiro nunca pode comprar afeto, dignidade e a paz de uma alma redimida. O milagre havia acontecido. A salvação não veio de um poder maior, mas da verdade e do amor incondicional da família que ele havia abandonado. O tempo havia chegado ao fim, e Leonardo havia feito sua escolha. Ele não voltou para o topo com uma mentira. Ele continuou no chão com a verdade, e, ao fazê-lo, encontrou o céu. A jornada de Leonardo chegou ao clímax. Ele confessou seus pecados e encontrou a verdadeira família. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de redenção,
e o legado da Fundação Sofia Vance. Deixe seu like se você também se emocionou com a confissão de Leonardo e o perdão de sua família. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas testemunhem o poder da verdade, da família e da transformação. Comente abaixo o que você achou da escolha final de Leonardo. Você acredita que ele finalmente encontrará a paz? Capítulo 11. A reconstrução da vida e o chamado da comunidade. Após receber alta do hospital, Ricardo não voltou para sua cobertura de luxo. Ele se mudou para uma casa modesta no mesmo bairro onde Lucas e Mariana viviam, uma decisão que chocou seus antigos colegas e a mídia. Sua vida de luxo foi substituída por uma rotina de simplicidade e trabalho árduo na Fundação Sofia Vance. Ele mergulhou de cabeça nos projetos sociais, trabalhando lado a lado com a comunidade, ouvindo suas necessidades e utilizando sua mente analítica para criar soluções reais para a pobreza, a violência e a exclusão social. Seus dias eram preenchidos com visitas a abrigos, reuniões com líderes comunitários e, principalmente, com o tempo dedicado a Lucas e Mariana. A reconciliação com Mariana, a mãe de Lucas, foi um processo lento e doloroso. Ricardo não a pressionou, apenas esteve presente. Ele garantiu que ela e Lucas tivessem um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Ele se sentava por horas ouvindo as histórias de Mariana, a dor do abandono, a luta nas ruas, a rejeição da irmã Betânia que, confrontada pelo padre Benedito e pela imprensa, foi afastada de suas funções no abrigo. Ricardo não podia apagar o passado, mas podia construir um futuro diferente. Lucas, por sua vez, florescia. A presença do pai biológico e do irmão Gabriel trouxe uma luz para seus olhos que antes era vazia. Ele começou a ir à escola, a brincar, a sorrir de uma forma que Ricardo nunca tinha visto. A comunidade, que antes o via com desconfiança, começou a aceitá-lo, a vê-lo não como o milionário que se arrependeu, mas como o homem que estava ajudando. A transformação de Ricardo era visível em cada gesto, em cada palavra. O mendigo Jonas, agora mais sóbrio e abrigado pela fundação, tornou-se um confidente, um lembrete vivo de seu passado e um testemunho de sua redenção. Ricardo não fugia mais de si mesmo. Ele abraçava sua história e a usava para impulsionar a mudança. A imprensa, por sua vez, continuava a documentar sua jornada, e a história de Ricardo Salazar se tornava um exemplo global de redenção e do poder do perdão. Capítulo 12. O clímax. O palco da verdade revelada e o legado de um nome. O ponto culminante da transformação de Ricardo aconteceu durante um grande evento de conscientização, organizado pela Fundação Sofia Vance, em uma praça pública do bairro onde Lucas e Mariana viviam. Não era um evento de gala, mas uma celebração da comunidade e da esperança. Milhares de pessoas compareceram, moradores locais, beneficiários da fundação, a imprensa e figuras importantes como o padre Benedito e a irmã Cecília, que veio da Itália para apoiar Ricardo. Ricardo estava prestes a subir ao palco para falar, mas um murmúrio percorreu a multidão. Uma mulher, com um semblante sério, mas com os olhos que carregavam a dor de uma vida, aproximou-se do palco. Era Sofia Vance, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Gabriel. Ela havia vindo, não para confrontá-lo, mas para testemunhar. Ricardo a viu, seus olhos se encontraram, e um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Sofia subiu ao palco e pegou o microfone antes que Ricardo pudesse começar a falar. Sua voz, inicialmente embargada, ecoou com uma força surpreendente. Ela falou sobre o acidente de Lara, sobre a dor que a havia consumido, sobre a forma como Ricardo se fechou e a abandonou. Ela não o poupou, descrevendo a frieza e arrogância que ele havia demonstrado. Mas então, sua voz mudou. Ela falou sobre o menino, Lucas, sobre a Fundação Sofia Vance, sobre a transformação que Ricardo havia passado. Ela reconheceu o esforço, a humildade e a dedicação que ele havia demonstrado. Sofia, então, se virou para Ricardo, seus olhos marejados. Você causou uma dor imensa, Ricardo, ela disse, sua voz entrecortada pela emoção. Mas você está tentando repará-la. E, por Mateus, por Gabriel, por Sofia, e por Lara, eu escolho acreditar em você. Ela estendeu a mão para ele.
Naquele momento, não havia ex-cônjuges, apenas duas almas unidas pela dor e pela esperança. Ricardo pegou a mão dela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Foi então que, da plateia, um menino pequeno, com a inocência em seu olhar, correu em direção ao palco. Era Gabriel. Atrás dele, vinha Lucas, agora com um brilho nos olhos que ele não tinha antes. Os dois meninos subiram ao palco e abraçaram Ricardo, formando um círculo. O público aplaudiu, não apenas pela confissão, mas pela família que se reunia ali, não de sangue, mas de uma nova forma de amor e perdão. A verdade havia sido revelada, o pecado confrontado e o perdão, finalmente, encontrado. Capítulo 13. O legado de um nome e a família reconstruída. O toque da mão de Sofia na sua foi mais curativo do que qualquer medicamento. Não era um perdão completo, mas uma trégua, uma semente de esperança plantada em um solo antes árido. Ricardo compreendeu que a redenção não era um destino, mas uma jornada contínua, uma escolha diária. Sua fundação, agora ativa e robusta, começou a transformar vidas. Helena e sua equipe trabalharam incansavelmente para reverter os danos causados por sua antiga empresa, canalizando recursos para projetos de energia limpa, abrigos para mulheres e apoio a comunidades marginalizadas. Ricardo, antes um seio temido, era agora um administrador humilde, presente em cada reunião, não ditando ordens, mas ouvindo com o coração. A relação com Mariana, a mãe de Lucas, evoluiu de um pedido de perdão para uma parceria de trabalho e uma amizade forjada na dor e na superação. Mariana, agora uma mulher forte e empoderada, tornou-se uma figura central na fundação, utilizando sua própria experiência para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Ricardo garantiu que ela tivesse um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Lucas, o irmão que revelou a verdade, crescia feliz e saudável, cercado pelo amor de uma família que ele nunca soube que tinha. Ele era a prova viva de que o amor podia curar as feridas mais profundas. A reconciliação com Sofia, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Gabriel, foi um processo delicado, mas significativo. A dor da perda de Lara ainda era uma cicatriz, mas o esforço de Ricardo para se redimir, e o amor compartilhado por Gabriel e Lucas, trouxeram uma nova forma de união. Sofia se tornou uma conselheira da fundação, unindo sua paixão pela filantropia com os recursos de Ricardo para criar um impacto ainda maior. A família de Ricardo não era mais definida por laços de sangue e dinheiro, mas por uma complexa tapeçaria de perdão, aceitação e amor incondicional, mostrando que, mesmo após a maior das tragédias, a esperança pode florescer. Capítulo 14. O preço do céu e o eco do amor incondicional. Anos se passaram. Ricardo Salazar, agora um homem idoso com cabelos brancos e um sorriso gentil, era conhecido não por sua antiga fortuna, mas pelo legado de amor e compaixão que ele havia construído. A Fundação Sofia Vance foi um sucesso global, transformando vidas e inspirando a justiça social em todo o mundo. Ricardo era frequentemente convidado a dar palestras, não sobre negócios, mas sobre a jornada de sua alma, o preço de seus pecados, e a alegria de encontrar a redenção no serviço ao próximo. Ele sempre começava suas palestras com a frase de seu filho: "Pai, ele é meu irmão", e terminava com a prova de que a verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas nas vidas que ele havia tocado, e na paz que ele havia encontrado. Lucas e Gabriel, agora jovens adultos, eram inseparáveis. Lucas, com o apoio da fundação, tornou-se um líder comunitário, dedicando sua vida a dar voz aos esquecidos, assim como ele havia sido um dia. Gabriel seguiu os passos do pai, mas com uma nova consciência, usando a tecnologia para o bem social, em vez de lucro. Os dois eram a manifestação viva da redenção de Ricardo, a prova de que o amor e a aceitação podiam transcender as barreiras sociais e os segredos do passado. A história termina com Ricardo, já em idade avançada, sentado no mesmo banco do parque onde ele e Lara costumavam brincar. Lucas, agora adulto, se senta ao seu lado. A memória de Lara ainda estava lá, uma dor agridoce, mas agora temperada pela paz que ele havia encontrado em sua redenção. Ele havia perdido tudo em sua vida material, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: sua alma. Seu último
Pecado havia sido redimido através do amor e do serviço. Ele fechou os olhos, escutando os sons do parque, os risos das crianças, o canto dos pássaros. E em sua mente, ele ouviu novamente o grito de um menino negro, descalço e desesperado: não entre no carro. Mas agora, o grito não era um aviso de morte, mas um eco eterno de vida, de esperança e da alma que finalmente havia encontrado. Capítulo 15. O legado além do fim. A vida de Ricardo Salazar não terminou com um silêncio no banco do parque. O legado que ele construiu se espalhou como ondas em um lago, tocando inúmeras vidas. A Fundação Sofia Vance, sob a liderança de Lucas e Gabriel, tornou-se uma força imparável para a mudança social, um símbolo de que o poder, quando usado com compaixão, pode curar e transformar. Os projetos de energia limpa do jovem engenheiro foram finalmente realizados, iluminando comunidades inteiras e honrando a memória de sua visão perdida. Os abrigos para mulheres vítimas de violência floresceram, oferecendo segurança e esperança. As centenas de Mary Annas. A história de Ricardo, contada em livros e documentários, tornou-se um lembrete vívido de que a verdadeira redenção não está em escapar das consequências, mas em abraçá-las e transformá-las em um propósito maior. O milionário arrogante tornou-se o homem de alma redimida, e seu nome, antes manchado, agora era associado à esperança e ao serviço. Ele ensinou ao mundo que a vergonha e a culpa podem ser superadas, que o perdão, tanto o dado quanto o recebido, é a chave para a verdadeira liberdade. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Ricardo Salazar repousa, ao lado da de Lara, com uma inscrição simples: onde o amor e o perdão florescem, a alma encontra seu verdadeiro lar. Em um dia ensolarado, Gabriel e Lucas, agora adultos e com suas próprias famílias, visitam os túmulos. Eles contam histórias para seus filhos, os netos de Ricardo, sobre a mulher forte, Dona Antônia, que ensinou sobre a dignidade, sobre o grito de um menino que salvou uma alma, e sobre o homem que, ao perder tudo, encontrou o céu na terra. O eco de pai, ele é meu irmão, não era mais um grito de dor ou revelação, mas um cântico de amor incondicional que atravessava gerações, provando que o legado de uma alma redimida é eterno. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção. Se você foi tocado por esta saga de transformação, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Deixe seu like se você acredita no poder do perdão e na capacidade humana de mudar para melhor. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e mostrar que é possível encontrar a redenção, mesmo nos maiores erros. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita da jornada de Ricardo. Que lição você leva para a sua vida?